Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Sora Drica, do Centro da Juventude Restinga, Murtia Murtel, e hoje a gente vai fazer um vídeo sobre direitos humanos. Vou aproveitar a data temática, o mês temático de março de luta das mulheres no CJ Restinga, e eu vou falar hoje sobre a origem do 8 de março. Então, a gente pensa que o dia 8 de março ele foi criado, assim como o Dia dos Namorados, por exemplo, como uma data comercial, que foi criado para presentear, para dar presente para as pessoas, para movimentar o comércio. Para quem não sabe, o Dia dos Namorados foi criado para isso. Mas o 8 de março não, ele não foi criado por isso, ele não é uma data comercial, ele é uma data política. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês da onde que vem o 8 de março. Tem outra teoria que fala também que o dia 8 veio por causa de uma fábrica queimada, né, que várias operárias morreram queimadas, e por isso que foi no dia 8 de março, e que por isso esse dia ficou marcado como o Dia das Mulheres. Também não é verdade. Essa é uma informação incorreta. O Dia da Mulher é uma data política, que vem de luta das mulheres operárias e não de uma morte passiva. Tá? Há séculos alimenta-se a ideia de que o 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres, teria surgido por causa da morte de 130 operárias carbonizadas em um incêndio em uma fábrica de tecidos em Nova York, isso em 1911, tá? Mas essa versão trágica do surgimento da data, em que mulheres morreram de forma passiva enquanto trabalhavam, abafa a história de luta e mobilização das mulheres operárias do final do século XIX, que se organizavam contra governos e patrões por melhores condições de trabalho. As mulheres chegavam a trabalhar 14 a 16 horas por dia, de segunda a sábado, inclusive levando seus filhos para trabalhar junto, crianças. Então, tem várias versões desse incêndio de fábrica, né? Uma que elas ficaram trancadas lá dentro, que foram fechadas, outra que elas estavam fazendo uma greve, por isso botaram fogo de propósito. Tem diversas versões, mas o importante é que não foi por isso, não foi... O incêndio na fábrica ele faz parte do contexto de luta das mulheres, obviamente, mas ele não foi o estopim para a data, tá? Vou falar mais sobre isso. Bom, a criação da data ela foi motivada por fortes movimentos e reivindicações políticas, trabalhistas, greves, passeatas e muita perseguição policial. Então, desvincular o 8 de março, que hoje é considerado um dia festivo e capitalista, né, de troca de presentes, em que patrões e empresas insistem em presentear funcionárias com maquiagens, flores e serviços em salões de beleza, desvincular o 8 de março da luta dos operários por melhores condições de trabalho é uma maneira de apagar o protagonismo das mulheres em sua própria história social e política. Isso não foi feito do nada, não foi assim, vamos dar uma florzinha pra mulher, né? Os homens gostam muito de fazer isso, né? Dar parabéns e dar uma flor. Mas a gente tem que desvincular isso. Ninguém quer ganhar uma flor, a gente quer ganhar direitos iguais. A gente quer ganhar os nossos direitos sociais, a gente não quer morrer, não quer ser assediada. A gente quer ser tratada de forma respeitosa. Muito mais do que ganhar uma flor. Então, ninguém chegou do nada e falou assim, vou dar uma flor pra uma mulher. Não, gente, isso foi desvinculado de forma proposital. Então, quando tentam desvincular o 8 de março como um dia de luta das mulheres, que veio séculos atrás, ano após ano, com várias reivindicações, greves, lutas, para que as mulheres conseguissem melhores condições de vida e de trabalho, é feito de uma forma proposital, não foi feito do nada, assim, porque esse apagamento histórico, né? Então, muito importante isso, tá? Bom, o incêndio em Nova York, é importante falar dele, porque ele faz parte da história da luta das mulheres, mas como contexto. Ele tá lá dentro como diversas outras lutas, como diversas outras greves, como diversos outros episódios em que as mulheres foram exploradas e até morreram, tá? Mas não é o fator único de criação do 8 de março, tá? No incêndio, morreram sim operárias num contexto em que feministas e trabalhadoras faziam forte mobilização pela igualdade na política e por melhores condições de trabalho, tá? Então, a versão mais aceita da criação do 8 de março é a seguinte, tá? A versão mais aceita do Dia Internacional de Luta das Mulheres diz que em 1910, a militante Clara Zetkin propôs a criação de um Dia Internacional da Mulher sem definir uma data precisa. Isso aconteceu no segundo Congresso Internacional de Mulheres Socialistas em Copenhague. Aí a gente já começa a desconfiar do porquê que essa data foi desvinculada de uma data de luta e foi passada para uma data comercial. Porque ela surgiu com as mulheres trabalhadoras, com as mulheres socialistas,
contra o capitalismo e os patrões. E daí, quando os patrões resolvem transformar isso numa data comercial, a gente já começa a perceber o porquê, né? Bom, nenhuma das versões do incêndio foram usadas, então, pela Clara Zetkin como motivação, uma vez que, mesmo na versão mais conhecida do incêndio, teria acontecido 1 ano após a militante propor a data como uma data de luta. Então, por mais que ela quisesse falar sobre o incêndio, ela não poderia, porque o incêndio aconteceu depois de que ela teria proposto a data do 8 de março, esse Dia Internacional das Mulheres, né? Enfim. A alemã Clara Zetkin, então, ela era membro do Partido Comunista Alemão, comunista aí, ó, acendeu a luzinha do porquê que tem esse apagamento histórico dessa data. Ela era militante operária das causas das trabalhadoras mulheres. Em 1891, ela criou uma revista chamada Igualdade, que circulou durante 16 anos e era formada por mulheres e voltada às trabalhadoras. Em 1920, ela chegou a ser deputada na Alemanha, defendendo a participação das mulheres na política e no trabalho. Ela lutou contra o nazismo. Pegou bem na época, né? Então ela lutou contra o nazismo, mas com a ascensão do Hitler em 1933 ela teve que se exilar em outros países e por fim ela acabou indo morar na União Soviética e ela morreu em Moscou. Então a proposta de um Dia Internacional de Luta das Mulheres, por Clara Zetkin, estabelecia que a data seria um dia de mobilização das mulheres trabalhadoras em todo o mundo, que abordaria tanto a pauta da questão das mulheres no trabalho, como lutariam pelo sufrágio. Sufrágio significa que é o direito ao voto feminino. Vou falar em outro vídeo mais sobre o que é o sufrágio. Tá? Então, diversas manifestações de trabalhadoras na Europa se seguiram desde a proposta da criação do Dia Internacional da Mulher. Essas manifestações, a manifestação mais famosa, então, aconteceu no dia 8 de março de 1917. Aí é o pessoal que lembra da história. O que aconteceu em 1917? Revolução Russa. Então, quando operárias russas do setor de tecelagem entraram em greve e pediram apoio dos metalúrgicos. Foi uma grande greve. Então, essa greve de mulheres teria sido reconhecida como Leon Trotsky como o primeiro movimento da Revolução de Outubro, que resultou na Revolução Russa de 1917. Mas somente em 1975, a Organização das Nações Unidas, a ONU, oficializou o dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher por meio de um decreto. Por isso que é importante a gente ressaltar que 8 de março não é só Dia da Mulher, ele é um dia internacional de luta das mulheres, porque ele foi construído com muita luta das mulheres trabalhadoras reivindicando seus direitos trabalhistas. Então, a exploração das mulheres, elas vêm de muito tempo atrás, tá? E essa exploração é responsável pela formação do capitalismo. Então, admitir que o 8 de março veio da luta das mulheres contra o capitalismo industrial é admitir que o capitalismo que a gente tem hoje foi pautado e foi criado em cima da exploração das mulheres. Por isso que se esconde essa verdadeira história. Bom, segundo especialistas, a divisão sexual do trabalho desde sempre teve uma função social que ultrapassa os fatores econômicos e trabalhistas. Então, que é garantir a dominação dos homens na sociedade. Então, não é uma coisa que vem da nossa cabeça, é uma coisa concreta que vem acontecendo há muitos anos. Então, a importância de associar o 8 de março às trabalhadoras contra seus patrões é reconhecer que o capitalismo industrial foi estruturado sobre a subordinação das mulheres. Então é isso, gente. O 8 de março, ele não é uma data comercial. O 8 de março, ele não é uma data das mulheres para presenteá-las com flores e com bombons e com parabéns e tapinha nas costas. O 8 de março é um dia de luta, é um dia político que foi construído graças a essas trabalhadoras que sofreram forte exploração e esse capitalismo que a gente tem hoje aqui, esse sistema de exploração dos trabalhadores, ele vem pautado em cima da luta, em cima das mulheres sendo subordinadas, sendo exploradas. Então, por isso que não se fala sobre o dia 8 de março e suas origens. Vai se desvinculando até que as pessoas não falem mais sobre ele e ele se torne uma data simplesmente comercial. A gente não pode deixar isso acontecer, não é mesmo? Então hoje eu quis vir aqui e contar pra vocês essa história pautada em registros históricos, tá? Então com registros, não é do nada, não é da minha cabeça, não, né? Então é importante ressaltar isso, que isso não vem da minha cabeça, isso vem de muito estudo de livros. Eu vou deixar algumas dicas, algumas indicações de livros onde tem todas essas questões pautadas historicamente, algumas especialistas também, cientistas políticas que estudam isso. Então, gente,
Por hoje era isso. Fiquem ligados nas nossas redes sociais do Pod Restinga. Até o final do mês de março a gente vai ter mais posts, vídeos e indicações sobre o Março de Luta das Mulheres. Tá bom? Obrigada, fiquem bem, se cuidem e até mais.